Olá, olá! Conforme prometido, nós vamos finalizar a leitura, agora dando início à parte 6, Divindade. Graça acidental. Quem me contou essa história foi meu velho amigo e professor Ketut Lier, um curandeiro que anos atrás aceitou me ter como pupila e compartilhar comigo suas consideráveis sabedoria e graça. Como me explicou Ketut, a dança balinesa é uma das maiores expressões artísticas do mundo. É belíssima, complexa e muito antiga. É também sagrada. Há séculos, as danças são executadas ritualmente nos templos sob a tutela dos sacerdotes. A coreografia é protegida com zelo e passada de geração para geração. Essas danças têm como finalidade nada menos que manter o universo intacto. Ninguém pode afirmar que os balineses não levam sua dança a sério. Na década de 1960, o turismo em massa chegou a Bali pela primeira vez. Os turistas estrangeiros ficaram imediatamente fascinados pelas danças sagradas. Os balineses, que não se acanham em exibir sua arte, recebiam de braços abertos os turistas nos templos para assistir às danças. Cobravam uma pequena taxa por esse privilégio. Os turistas pagavam e todos ficavam felizes. No entanto, à medida que o interesse dos turistas por essa antiga forma de arte foi aumentando, os templos começaram a ficar lotados de espectadores. A situação foi ficando um pouco caótica. Além disso, os templos não eram particularmente confortáveis e os turistas precisavam se sentar no chão, com as aranhas, a umidade, etc. Então, alguma brilhante alma balinesa teve a fantástica ideia de levar os dançarinos até os turistas. Não seria mais agradável e confortável para os australianos queimados de sol se pudessem assistir às danças, digamos, em volta da piscina de um resort em vez de dentro de um templo úmido e escuro? E os turistas poderiam ao mesmo tempo desfrutar de um coquetel e realmente aproveitar o show. E os dançarinos também ganhariam mais dinheiro, pois haveria espaço para públicos maiores. Então, os balineses começaram a apresentar suas danças sagradas nos resorts para melhor acomodar os turistas pagantes, e todos ficaram felizes. Bem, na verdade, nem todos ficaram felizes. Os visitantes ocidentais mais escrupulosos estavam escandalizados. Aquilo era uma profanação do sublime. Aquelas eram danças sagradas. Era uma arte sagrada. Não se pode fazer uma dança sagrada num ambiente profano de um resort de praia, e por dinheiro ainda por cima. Era uma abominação. Prostituição espiritual, artística e cultural. Sacrilégio. Esses ocidentais escrupulosos compartilharam seus receios com os sacerdotes balineses, que os escutaram educadamente, ainda que a noção dura e impiedosa de sacrilégio não se traduza com facilidade para o pensamento balinês. Da mesma forma, as distinções entre sagrado e profano não são tão inequívocas quanto no Ocidente. Os sacerdotes balineses não entendiam ao certo por que aqueles ocidentais escrupulosos enxergavam os resorts de praia como lugares profanos. Afinal, a divindade não estava presente ali como em qualquer outro lugar na Terra? Também não entendiam muito bem por que os simpáticos turistas australianos, com suas roupas de banho grudentas, não podiam assistir às danças sagradas enquanto bebiam seus mai tais. Será que aquelas pessoas que pareciam ser tão boas e amáveis não mereciam testemunhar a beleza? Mas os ocidentais escrupulosos estavam claramente incomodados com a situação, e os balineses, que não gostavam de contrariar seus visitantes, decidiram resolver o problema. Os sacerdotes e os mestres da dança se reuniram e tiveram uma ideia inspirada. Uma ideia inspirada em uma maravilhosa ética de leveza e confiança. Decidiram que criariam novas danças que não fossem sagradas e que somente essas danças com certificado de laicidade seriam apresentadas para os turistas nos resorts.
As danças sagradas seriam devolvidas aos templos e reservadas apenas às cerimônias religiosas. E foi exatamente o que fizeram. E o fizeram com facilidade, sem nenhum drama nem trauma, adaptando gestos e passos das antigas danças sagradas, elaboraram novas danças que eram basicamente uma grande baboseira, e começaram a apresentar esses movimentos sem sentido nos resorts turísticos em troca de dinheiro. E todos ficaram felizes, pois os dançarinos estavam dançando, os turistas se divertindo, e os sacerdotes ganhando dinheiro para os templos. E o melhor de tudo era que os ocidentais, escrupulosos, agora podiam relaxar, pois a distinção entre sagrado e profano fora restabelecida. Tudo estava em seu devido lugar, na mais perfeita ordem e definitivamente resolvido. Acontece que não existe ordem perfeita nem nada é definitivo. No decorrer dos anos seguintes, aquelas novas danças bobas e sem significado foram se tornando cada vez mais refinadas. Os jovens dançarinos foram se aperfeiçoando nelas e trabalhando com um novo senso de liberdade e inovação. Aos poucos, transformaram as apresentações em algo realmente magnífico. Na verdade, as danças estavam ficando cada vez mais sublimes. Em mais um exemplo de uma sessão espírita inesperada, apesar de todos os seus esforços para se afastar da espiritualidade, aqueles dançarinos balineses pareciam estar de alguma forma atraindo a grande magia dos céus, ainda que sem querer. Bem ali, à beira da piscina. Tudo o que pretendiam fazer no início era divertir os turistas e se divertir, mas agora estavam esbarrando em Deus todas as noites, e todo mundo podia ver. Podia-se argumentar que as novas danças haviam se tornado ainda mais sublimes do que as velhas e batidas danças sagradas. Os sacerdotes balineses, percebendo esse fenômeno, tiveram uma ideia maravilhosa. Por que não pegar emprestadas as novas danças inventadas e levá-las para os templos, incorporá-las às antigas cerimônias religiosas e usá-las como uma nova forma de oração? Aliás, por que não substituir algumas daquelas velhas e batidas danças sagradas por essas novas danças inventadas? E assim fizeram. Foi então que as danças sem significado tornaram danças sagradas, porque as danças sagradas tinham perdido seu significado. E todos ficaram felizes, exceto aqueles ocidentais escrupulosos que agora estavam totalmente confusos, pois não sabiam mais o que era sagrado e o que era profano. Tudo havia se misturado. Os limites entre superior e inferior, leve e pesado, certo e errado, nós e eles, Deus e a terra, já não eram tão claros. E todo esse paradoxo os deixava em pânico. Não consigo deixar de imaginar que esse era o plano dos sacerdotes malandros desde o início. Em conclusão, a criatividade é sagrada e ao mesmo tempo não é. Aquilo que produzimos tem uma enorme importância e também não tem a menor importância. Labutamos sozinhos e somos acompanhados por espíritos. Morremos de medo e somos corajosos. A arte é um trabalho devastador e também um maravilhoso privilégio. A divindade só nos leva a sério quando nos encontramos em nosso estado mais brincalhão. Abre espaço para que todos esses paradoxos sejam igualmente verdadeiros em sua alma e prometo que poderá fazer o que quiser. Então, se acalme e volte ao trabalho, está bem? Os tesouros escondidos dentro de você estão esperando que você diga sim. Acabamos a parte textual, agora vem só os agradecimentos. Agradecimentos. Sou profundamente grata às seguintes pessoas por seu incentivo, sua ajuda e sua inspiração. Eu não sei se eu vou ler certo os nomes, tá? Kate Arnold Ratcliffe, Brené Brown, Charles Buchan, Bill Burden, Dave Carril, Sarah
Chalfant, Annie Cannell, Thurman Ann. Ai, gente, é muito nome que eu não sei falar. Vou pular, tirando os nomes. E, é claro, os Gilbert e os Oslon, que me ensinaram através de seu exemplo a ser uma criadora. Também sou grata aos organizadores das conferências TED por me permitirem subir ao seu seríssimo palco 2 vezes para falar sobre assuntos espirituais, estapafúrdios e criativos. Aquelas palestras me levaram a me aprofundar nestes pensamentos e fico contente por isso. Agradeço ao Etsy por acolher este projeto e por oferecer um lar a tantos outros projetos criativos. Vocês exemplificam perfeitamente tudo de que estou falando aqui. Por fim, gostaria de enviar todo o meu amor e agradecer de coração a minha linda comunidade no Facebook. Sem suas perguntas, suas ideias e seus corajosos atos diários de autoexpressão, este livro não existiria. E eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui e todos aqueles que ainda vão ler este livro. E eu desejo de coração que vocês vivam a vida criativa de vocês sem medo e estejam sempre conectados à grande magia. E até o próximo livro.